Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um vídeo para estar explicando a situação econômica do nosso país, né? Temos muitos estigmas aí que devem ser entendidos aí de vez, né? Então, eu como estudei parte da minha vida na área econômica, muita coisa aí veio como aprendizado para mim, então eu tenho muita sensatez quando eu falo sobre economia. Temos aqui o nosso país, como todos vocês sabem, né, que já vinha há décadas com problema nas contas públicas, né, muito déficit, né. Tínhamos aí a nossa Previdência, que até 1 ano, 2 anos aí atrás aí, foi aí reformada, não ficou boa, a gente entende isso, né, mas foi a solução momentânea adotada pelo governo atual, né. Não sei se vocês sabem, né, quando a Seguridade Social foi criada, existiam em média 20 trabalhadores para uma pessoa ali na situação de Seguridade Social. E nos últimos anos, né, agora com essa nova análise, não tinha nem 3 pessoas, 4 pessoas aí para uma pessoa aposentada. Então foi elevado aí a idade, né, eu acho muito bruto um negócio desse, mas foi a solução que foi adotada. Esperamos que lá na frente isso seja corrigido, porque é muito difícil uma pessoa se aposentar aí somente com 62 ou 65 anos de idade. É muito difícil. Então esperamos que lá na frente, quando as contas públicas melhorar a situação do nosso país, essa situação seja resolvida, né? Então o nosso país, né, que é ainda um país deficitário, ele vem aí sendo corrigido aos poucos, né? Entra governo, sai governo, mas eu estou enxergando agora nesse governo mais seriedade para com as contas públicas. Temos aí o teto de gastos, né, que foi na época aí do presidente Temer aí criado, que existe um teto lá, um valor lá a ser gasto, não pode ultrapassar esse limite, né, sob a penalidade de crime de responsabilidade por parte do presidente da República, né. Mas o nosso país, ele já vinha há décadas aí com estatais que davam prejuízos. Tínhamos aí a nossa Petrobras, que hoje é uma empresa, apesar de ser estatal de forma majoritária, 51%, é uma empresa hoje de capital misto, né? Está no mercado de ações. Outras empresas aí também estatais, como Correios, Caixa, Banco do Brasil, davam muito prejuízo, né? E quando uma área dá prejuízo, sai lá o dinheiro do Tesouro Nacional para que as contas sejam pagas, né? Então aquela arrecadação que deveria ser suficiente para pagar as contas dessas empresas, era paga lá com dinheiro do Tesouro Nacional, né? Mas hoje aqui eu quero falar para vocês, né, eu só dei aqui uma deixa para vocês, para que vocês possam entender que o nosso país não é de hoje que vem numa situação ruim, né? Toda vez que tem déficit, vai sair dinheiro do Tesouro para estar cobrindo essa diferença, né? O caso da nossa o caso do nosso INSS, né? Sempre faltava, né? Porque não tinha capacidade de arrecadação para manter os segurados, né? Então saía o dinheiro do Tesouro Nacional, né? E eram centenas de bilhões de reais por ano, né? Então foi aí parcialmente resolvido essa questão. Nosso país também precisa de uma reforma tributária para que muitas situações aí sejam resolvidas. Na área federal, a reforma administrativa no estado e nos municípios, né, temos que combater os altos salários, né, e muitas questões aí a serem discutidas. Mas hoje, né, como eu falei, eu queria falar sobre a situação econômica do nosso país. Tivemos o ano de 2020, a famosa pandemia que hoje está se arrefecendo, né, está indo embora pela vacinação, né, pelo tempo, pela imunidade rebanho. E isso, né, esses lockdowns, às vezes, né, um lockdown de forma impensada por parte de algumas autoridades, fez com que muitas empresas fechassem, diminuíssem a sua produção, né. Empresas aí mexeram muito no seu capital de giro, que é aquela reserva que uma empresa tem, então foi mexido naquele valor.
e foi afetado de uma forma substancial a oferta no nosso país. Então eu quero falar para vocês sobre quantidade ofertada e quantidade demandada. Toda vez que eu falar oferta, eu estou falando sobre produtos e serviços. Toda vez que eu falar sobre quantidade demandada, eu estou falando de pessoas. Então temos aqui no nosso país 220 milhões de pessoas, que é a quantidade demandada, e temos aí frente aí os nossos produtos e serviços. O problema hoje do nosso país é a oferta, pessoal. Diminuiu muito a oferta, tanto de produtos e serviços. Então, quando tem esse problema que desequilibra esses dois fatores de oferta e demanda, o preço irá se equilibrar. E vai se equilibrar sempre para cima, porque vai pagar quem tem mais. É assim que funciona uma economia de mercado. Vemos aí a situação da gasolina, que de fato ela está alta, né? E isso tem outros fatores também que influenciam nesse preço, valor do barril de petróleo, valor lá do dólar, taxa cambial, entre outros fatores. Também o nosso Brasil está inserido na economia global. Então o que acontece lá na Arábia Saudita, por exemplo, quando eles extraem menos petróleo, vai influenciar aqui no nosso país. Não somos um país socialista, não, somos um país capitalista. Então quando essa questão da oferta do petróleo tiver ali equacionada com a quantidade demandada, que são 7 bilhões e meio aí de habitantes, logicamente que os preços dos combustíveis irão chegar naquele valor que nós estávamos acostumados a pagar. Então não é meramente a gente culpar um governo, tá? Porque a situação é mundial, a alta inflacionária não está só no nosso país, está em âmbito de mundo, né? Então vamos lá na Itália, por exemplo, o litro da gasolina está em média aí R$11, Hong Kong R$15, né? Por quê? Porque essa é uma situação mundial que foi agravada pela pandemia, né? Ontem mesmo vi uma publicação do meu amigo Alex França do Facebook, que falou que pagou em 5 quilos de arroz R$16, R$17. Lembramos que até um tempo atrás o arroz chegou a quase R$30. Todo mundo reclamou. Tem que entender, pessoal. Período de entre-safra, né? Então vamos ter menos arroz na praça para vender. Não tem como o produtor resolver essa questão quando está naquela situação de entre-safra. Então o arroz subiu. Quando equilibrou essa situação de oferta e demanda, o arroz voltou naquele preço lá que estava lá na época lá de R$15, R$16. Se ajustou. O próprio mercado ajusta essas diferenças aí de valores, mas sempre quando a oferta pelo menos se igualar à demanda, né? O certo mesmo era sempre a oferta estar maior do que a demanda, aí as coisas iriam ficar melhor para serem compradas. Isso acontece com as proteínas animais, né? Temos hoje uma carne aí que está caro também, né, para se adquirir, né? Temos as exportações também que atrapalham, né? Nosso país está vivendo numa economia global, é o que eu estou falando aqui a todos vocês, né? Mas uma coisa eu posso deixar vocês mais tranquilos, né? O nosso país foi o que menos sofreu com essa pandemia. A queda no PIB é de 4 a 4,5%. Teve economias que teve 12%, 13%, 15%, né? Então nós não estamos tão mal assim. Essa baixa queda aqui na nossa economia se deu pelo fato de que tivemos lá no ano de 2019 aí, medidas estruturais adotadas aqui no nosso país, né? Então vamos ter aí muita coisa aí que pode ainda acontecer, né? Porque temos esse problema ainda da pandemia ocorrendo mundo afora, né? Mas a partir do momento que isso for se arrefecendo, as empresas forem retomando a sua produção, os seus serviços, a tendência é que os preços se ajustem. Então vamos ter paciência, vamos deixar de ser ignorantes, né? Muitas pessoas culpam o governo federal como se fosse ele somente o culpado disso tudo que ocorreu. Não, isso é a pandemia que assolou não só a nossa economia, mas a economia mundial. Então nós temos que entender e fazer um comparativo com outras economias. A partir do momento que a situação se equilibrar,
a oferta e a demanda pelo menos se igualar, a tendência é que os preços voltem a se ajustar. Nada, confie no nosso país, o nosso país é grande e nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo.